aqui no Contra-Ataque, mandando a sua mensagem. A gente segue ainda falando de seleção, só que agora a gente vai falar de algo que realmente chamou muita atenção ontem, que foi a entrada de alguns jogadores considerados reservas que mudaram o panorama da seleção no jogo de ontem contra Panamá. Bom, o Ancelotti vai ter aí, como a gente colocou, cerca de 10 dias até a estreia na Copa do Mundo contra Marrocos para testar as suas convicções. Porque ele já tinha definido um time titular na cabeça dele que agora deve estar aí pensante em relação à manutenção ou não daqueles jogadores que ele considerava titular. Isso porque os titulares ontem jogaram um primeiro tempo razoável, meia boca, e quando os jogadores reservas entraram em campo, a gente viu uma mudança de dinâmica na partida, principalmente, na minha opinião, em relação a dois jogadores. O Danilo Santos, Botafogo. Ex-Botafogo, ex-Palmeiras e Calma, também... Botafogo ainda por enquanto, ainda não se transferiu. Exatamente. Danilo Santos e Paquetá mudaram muita dinâmica de jogo da seleção. Dois jogadores que se entenderam bem em campo e, na minha opinião, colocam uma pulguinha aí na orelha, atrás da orelha do Ancelotti. Danilo é um meio-campo muito dinâmico, aparece bem na frente, pisa na área, faz gol, tem muita força física. Paquetá, nem se fala, é versátil, jogador que tem um bom passe em profundidade, jogador que chuta bem de fora da área, jogador que faz gol e também um jogador forte na marcação. Ele é grande, ele consegue marcar bem, dar intensidade na marcação. Então são jogadores que o Ancelotti deve, a partir de agora, olhar com mais carinho para deixar a seleção mais forte na estreia para a Copa do Mundo. Se serão titulares ou não, vamos saber nos próximos dias. Serão aí 10 dias de treino para o Ancelotti decidir se barra ou não Bruno Guimarães e o homem de confiança dele, que é o Casemiro. Jogadores que não estão tão bem assim. Eu creio que foi apenas um jogo ruim do Bruno Guimarães, mas sei não, viu? Eu acho que tem que ser olhado com muito carinho, porque futebol é momento, e Danilo e Paquetá estão pedindo passagem. Lucas Braz, você é o Ancelotti, exercício aqui de exercício hipotético. Danilo e Paquetá, eles têm condições de assumir a titularidade na seleção? Só acrescentando, tem condição sim, mas eu acrescento também que Endrick e Ryan também tem essa condição, porque o Bruno Guimarães, você falou que ele não fez um jogo tão bom. Ele nunca fez um jogo excelente como ele fazia Atlético Paranaense, próprio Newcastle. Então você vê hoje um Lucas Paquetá que sofria na seleção brasileira porque tinha o Neymar na mesma posição. Hoje ele não fica voltando para ser segundo volante e sendo aquele meia mais criativo. Então você pega um Danilo, que para mim está atropelando no futebol brasileiro. Ontem não sentiu o peso como não vinha sentindo nos últimos jogos. E você vê que hoje, para mim, o sistema ideal, aí estou falando agora do 4-3-3, é Danilo, o Lucas Paquetá e o Casemiro ali. E na frente eu colocaria Endrick e Ryan ali com o Igor Thiago. Você vai tirar Rafinha e Vinícius Júnior, que são dois grandes de Vinícius Júnior do Real Madrid e Rafinha do Barcelona. Se não estiver jogando bem, o Ancelotti precisa fazer essas alterações. Muito bem, Hulk. Você acha que esses jogadores, não só o Paquetá, não só o Danilo, eles pedem passagem? Porque a gente sabe que em muitas Copas, a gente já viu treinador que tinha uma convicção em relação aos titulares mudar essa convicção poucos dias antes de uma estreia de Copa do Mundo. Dessa vez você acha que vai acontecer algo parecido na seleção? Ou o Ancelotti será conservador, vai manter o time que ele vem usando como titular, inclusive jogando com 4 atacantes e menos jogadores de meio campo? Assim, a gente sabe que o Panamá não é um time que uma seleção que você vai dizer parâmetro, né? Não é. Panamá não é parâmetro. Egito, agora o próximo amistoso, vai dizer um pouco mais do que é esse Brasil. Eu não vou ser tão radical de dizer eu botaria o Endrick e botaria o Ryan. Claro, são jovens ainda que vão ser preparados para a próxima Copa do Mundo.
Mas, assim, o Paquetá jogou muito bem ontem, inclusive o Ancelotti elogiou muito ele na coletiva, ressaltou o papel importante que ele fez, ele armou, fez gol, criou e marcou. O Danilo vem pedindo passagem desde os primeiros jogos da seleção, dos amistosos. É muito dinâmico, então, realmente, chega muito na área para finalizar, fez gols também. Agora, sim, se a gente for pegar do que é a seleção brasileira hoje, a gente não vai querer que o Ancelotti faça uma retranca atrás e jogue em contra-ataque. O Brasil não funciona dessa forma. O Brasil dita o jogo. O Brasil é um time ofensivo. Mas eu colocaria mais um meio de campo, né? E tiraria um atacante. E tiraria um atacante. Muito bem, antes de passar a bola para o Daito, tem mensagem aqui no nosso contra-ataque no YouTube. Vamos de mensagem agora, antes de passar a bola para o nosso Daito. Pergunta para o Hulk Black, que é o nosso querido convidado de hoje, presidente da Fla-Chup. O que você acha dos próprios brasileiros que estão criticando a seleção brasileira? A gente tem aí... Teve vai ontem pro Alisson, viu? Vaias pesadas. Eu acho até que é algo que a gente vai discutir durante essa semana. Vamos aqui no Contra-Ataque passar a falar muito de seleção, né? Até porque o Campeonato Brasileiro dá uma pausa agora para a Copa do Mundo. Mas a seleção brasileira ainda não despertou o interesse do povo brasileiro. Tem uma pesquisa aí que é gritante. Fala assim, de 54%, 85% dos brasileiros ainda não mostra interesse na seleção, não mostra interesse na Copa do Mundo. O que é que você achou da sua pergunta aí? Pode responder o nosso telespectador, o nosso ouvinte, o nosso internauta que participou com a gente aqui. Você também pode fazer a mesma coisa, interagir com a gente aqui. Primeiramente, agradecer. Ana Emanuele, obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito importante, porque o que a gente entende hoje é que esse amor pela seleção, aos poucos, está acabando, né? A gente vê jovens hoje torcendo para Portugal, para Argentina, para Espanha. Tem um, inclusive, do seu lado aí. Eu sei, a gente conversou. Estava na resenha aqui no início. Um amor pela Argentina. Acontece, eu fiquei tão triste com ele. Porque normal, né, Hulk? É uma pessoa tão gente boa, né? Torcer para a Argentina. Não é. Mas eu acredito que enquanto a gente for brasileiro, a gente tem que torcer para a nossa seleção. Independente da situação, se está ruim ou se está bom, a gente tem que ser brasileiro, tem que ser patriota, né? A gente tem que torcer pelo que é da gente. Muitas vezes a gente valoriza o de fora e desvaloriza o que é nosso. A gente tem que aprender a valorizar mais o que é da gente, a gostar mais do que é da gente. Então, assim, sejam patriotas, sejam brasileiros, vamos torcer para a seleção. Eu fico triste quando eu vejo pessoas torcendo para a seleção de fora e não para a do Brasil. Dayton Meirelles, e aí, Dayton? Você gostou de algum reserva ontem, Dayton? Porque a gente teve muitas mudanças na seleção e o jogo parece que deu outra guinada quando eles entraram em campo. Os caras entraram com muita fome, com muita vontade, né? Isso tem que ser colocado em observação, em análise pelo técnico Ancelotti. Primeiro tempo, nós tivemos jogadores que não vêm tão bem nos seus clubes. Vinícius Júnior não fez tanta coisa no Real Madrid. Rafinha não fez também tanta coisa, mas deu um trabalhozinho no Barcelona, né? O Matheus Cunha fez um bom inglês, né? Mas não foi tanto assim. Aí você vira a chave e vai para o segundo tempo. Aí você bota um Endrick, que fez em 6 meses o que não se fez em um ano no Real Madrid. Sabe? No Lyon da França, né? No Lyon da França. Jogou muito o Endrick. Jogou, em 6 meses fez o que não fez em um ano no Real Madrid. Um ano de Real Madrid, ele só esquentou o banco e foi conhecer Madrid. E acabou, né? E o que se vê do Ancelotti é que ele tem agora dor de cabeça. Por quê? Dor de cabeça boa, né? Uma dor de cabeça boa. Por quê? Temos nomes de impacto no primeiro tempo, com know-how já grande, mas em compensação eu tenho a juventude que vem pegando carona e fazendo sucesso. Pedindo passagem, né? Pedindo passagem. E aí? Eu vou manter os medalhões, os nomes, Rafinha, Vini Júnior, tá? Ou eu vou trazer essa galera que vem com gás, com a pilha e dizer assim, ei, eu tô aqui, eu quero fazer parte disso, entendeu? Claro que o jogo contra o Panamá não é um parâmetro. Eu volto a dizer, o Brasil ontem fez os mesmos jogos piegas que fazia com a gestão de outros técnicos. Vai jogar contra o Haiti, joga contra o Honduras.
Ou você tem que estar com os grandes ou você não está, chefe. Detalhe rapidamente, Daito, que na entrevista coletiva até foi questionado se com a atuação do Brasil no segundo tempo ele tinha mais certeza do que dúvidas. Ele falou que tem dúvidas porque justamente quem entrou, que deu um gás a mais, que trouxe essa nova roupagem para o Brasil ontem, conseguiu trazer que ele possa fazer algo melhor na estreia da Copa do Brasil. Bom, tem participação no nosso chat, você também pode interagir com a gente, QR Code na sua telinha para você ir lá no nosso chat e comentar com a gente. Boa noite, meus amigos, este programa é de altíssimo nível, debates abalizados. Estou na audiência, é o professor Edvar Lima Verde. Eu ia dizer, não é palmeirense não, porque lá tem Lima Verde, eu pensei que era palmeirense. Apesar de ser Lima Verde, ele acompanha a gente, é palmeirense. De Quintal Esportivo. Professor Edvar, um abraço. Obrigado, professor. Você pode fazer como o professor Edvar Lima Verde também participar com a gente. É só escanear esse code aí na sua telinha. Mais um pro Hulk. Vai lá no nosso chat e participa. Rapidamente, até onde que o Brasil pode chegar na Copa? O Hulk Black aqui está destacando, viu? Se destacando. Até onde você acha que a seleção pode ir na Copa? Rapidinho. Sem clubismo? A gente vai ser campeão, sem clubismo. Vamos ser campeão. Falando nisso, Lucas Braz, eu sei que eu vou sair um pouco do tema. Você não está assim confiante na seleção, mas se você fosse definir uma fase até onde o Brasil sem clubismo, sendo sincero, eu acho que vai até as semifinais. Sem clubismo. Semifinais. Para a Argentina. Não, mas isso é sem clubismo, porque se fosse com clubismo, acho que caia nas oitavas. E os jogadores da seleção que entraram ontem, os reservas, estão realmente deixando o professor Ancelotti em dúvida em relação à titularidade da equipe, o time principal, o time que vai estrear na Copa contra Marrocos no dia 13? Com muita dúvida, porque entraram com leveza, entraram com intensidade, estão realmente de roer o osso, né? Você vê que eles têm essa vontade, têm essa fome de jogar pela seleção brasileira, algo que a gente não vê com jogadores que conseguem entregar muito bem no Real Madrid, como Vinícius Júnior, Rafinha do Barcelona, Bruno Guimarães do Newcastle, o próprio Alisson nessa temporada, beleza que ele sofreu com lesões, mas a gente lembra que na temporada passada na Champions League ele foi um dos melhores jogadores do Liverpool sendo decisivo. Então você vê que os jogadores não têm esse peso de jogar pela seleção brasileira, como Igor, Thiago, Endrick, Danilo, Ryan. Você tem 5, 6 jogadores ali que, claro, né, o Ancelotti pode colocar eles como titular ou pode ser também aquela arma secreta para o segundo tempo, quando o Brasil estiver ali no momento ou precisando de um resultado para vencer ou precisando reverter um placar adverso. Muito bem, agora o Contra-Ataque vai mudar de tema. Lembrando que você segue aí participando com a gente no Contra-Ataque MN. Você vai lá no nosso YouTube, escaneia esse QR Code na sua telinha e cai no nosso chat, manda sua pergunta, diz seu nome, pergunta e participa ao vivaço com a gente aqui no nosso Contra-Ataque ao vivo na TV Rio Norte, ao vivo na Rádio Jornal FM 90,3 e na nossa